Aleluia, Jesus. Diz pra mim, quem deixaria a sua glória pra ser um simples mortal? Diz pra mim, quem deixaria seu lar por amor aos perdidos? Diz pra mim, quem iria ser crucificado por algo que não fez? Diz pra mim, quem aguentaria receber uma coroa de espinhos? A resposta é que no mundo não há ninguém que ame como Deus nos amou. Entregou o seu único filho ao mundo para morrer. O universo podia ouvir o som do martelo. Batendo, batendo, pregaram Jesus numa cruz, pendurado entre... Ele levou todo o fardo, tudo para perdoar os meus erros, me libertar da prisão. Seu sangue vertia mesmo em agonia, tudo calado suportou. Deixou seu lugar de glória e da morte nos livrou. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu não tiveste por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Diz pra mim, quem aguentaria ver aquela multidão gritando Barrabás? Diz pra mim, quem aguentaria ser humilhado e rejeitado? Mas o melhor disso tudo é que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ao lado do Pai intercede por nós na sua glória e tem todo o poder. Aleluia, ele venceu a morte. Oh, foi rejeitado, humilhado, mas não reclamou. Seu sangue vertia mesmo em agonia, como ovelha muda suportou. Deixou seu lugar de glória, mas ele triunfou. Aleluia, ele venceu a morte. Foi rejeitado, humilhado, mas não reclamou. Seu sangue vertia mesmo em agonia, tudo calado suportou. Deixou seu lugar de glória, mas ele triunfou. E hoje ele está na sua glória pra te fazer vencedor. E hoje ele está na sua glória pra te fazer vencedor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados. Uma vez eu estava dirigindo um culto na minha igreja e levaram um pregador que passou a mensagem inteira dizendo que ninguém que estava ali porque queria ir para o céu.
Aí eu pensei, não, acho que não ouvi o que ele falou, não. Deve ter sido outra coisa. Ele ficou o tempo inteiro repetindo isso. Se você quer ir para o céu, você está no lugar errado. Eu falei, misericórdia, Jesus. E a igreja começou a me olhar. E tinha um obreiro de fora do meu lado. E eu perguntei para ele, e agora, irmão, como é que eu consigo resolver isso? Ele falou, domingo que vem você resolve. Eu falei, se o povo não voltar daqui até lá, tem que resolver agora, né? E aí, quando o microfone voltou para minha mão, eu tratei de corrigir com pressa aquela palavra, deixando claro para a igreja que nós temos sim uma esperança de morar no céu. E essa esperança foi assegurada por Jesus Cristo no Calvário. Quantos acreditam que vão morar no céu aqui? Glória a Deus. Eu lembrei disso porque a minha esposa falou um negócio que eu senti no coração que eu tinha que corrigir. Ela disse que está hoje se sentindo livre, leve e solta. Não está livre. Pode até estar leve, mas livre e solta não está não. Enquanto viver o marido, a mulher está ligada a ele pela lei do casamento, né? Então, para ninguém pensar bobagem, eu já corrigi logo agora. Está amarrada, irmã, em nome de Jesus, né? Não, mas ela está se explicando ali que é do salão, né? Mas vai que alguém entende errado, né? Então, glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo, querido. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16. Pastor Júlio, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Muito bom revê-lo, rever toda a diretoria do CEMIPA, sua digníssima esposa, Mandelza. Deus abençoe, que eu não vi ainda, a irmã Delza está escondida, né? Glória a Deus. Toda a equipe do CEMIPA, os pastores do altar, que Deus abençoe. Bom rever o pastor Lael, o pastor Otávio, o pastor Vanes, o pastor Rubens já foi embora, né? Ele não perde essa mania. Toda vez que eu vou pregar, ele some, né? Glória a Deus. É uma honra muito grande estar aqui, irmãos. Eu me sinto mesmo privilegiado, presenteado por Deus por estar no meio dos irmãos. Eu amo esse trabalho e tantas quantas forem as vezes que os irmãos quiserem que eu venha, será para mim sempre uma honra, viu, pastor? Eu digo isso de todo o coração, falo com sinceridade. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, vamos começar a leitura no verso 12 e vamos até o capítulo 17, no verso 10. Glória a Deus. Trago um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus da Ilha, e do nosso pastor presidente, pastor Eliseu Menezes de Oliveira. Receba um abraço desse servo do Senhor. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias, preparada segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Verso 7. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá.
E com eles os levitas Semaías e Netanias e Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi Adonias. E com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Verso 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Glória a Deus. Quantos querem glorificar o Senhor por sua palavra? Amém? Graças a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor, não feche ela, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sempre me sinto desafiado e digo isso com alegria, pela proposta de cada tema dos congressos do CEMIPA. E dessa vez, nos 25 anos dessa agência, nós temos aí fortalecendo as bases e despertando o ardor missionário. O Espírito de Deus trouxe ao meu coração para responder ao meu apelo em prol desse tema, a passagem que nós acabamos de ler. E eu preciso que você me acompanhe em alguns pensamentos que vamos desenvolver sobre o que lemos. Nós temos aqui na Bíblia o nome de dois grandes reis de Israel. Dois grandes reis de Judá. Porque, principalmente nesse tempo, a distinção entre esses dois países, entre essas duas nações, que faziam as duas juntas o todo de Israel, era muito mais clara do que em qualquer outra época, principalmente no que diz respeito ao seu perfil espiritual. Então nós temos dois grandes reis da terra de Judá, o rei Asa e o seu filho, o rei Josafá. Tanto aqui no livro das crônicas, como no livro dos reis de Israel, toda vez que um rei é introduzido, toda vez que a história de um rei é introduzida, a primeira coisa que se fala sobre esse rei é se ele fez ou não o que era reto aos olhos do Senhor. É como se fosse uma contracapa do livro. Temos o livro daquele rei, que vai contar a sua história, a sua biografia, os seus feitos para com Deus e para com o povo. E aí, na contracapa ou no subtítulo da história daquele rei, nós temos um resumo da sua história com relação à visão que Deus tinha acerca desse rei. Ou seja, se ele fez ou não o que era reto aos olhos do Senhor. A história de Asa, o primeiro desses dois reis, começa no capítulo 15 do segundo livro das crônicas. E bem no começo do capítulo 15, como era comum, como é normal na história de todos os reis contadas nesse livro, o Senhor faz um resumo do que foi o ministério de Asa. Foi ele e como Deus o via. E a Bíblia diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, como um resumo geral da vida de Asa, a Bíblia diz, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem conhece bem a Bíblia e conhece também a história de Asa, sabe que ele não terminou tão bem como deveria, pelo currículo que tinha. Sabe que Asa cometeu alguns vacilos, deu alguns vacilos, ele errou e com erros de uma certa forma gravíssimos. Talvez alguns de nós aqui até condenaria Asa pelos seus últimos atos, pelos feitos que a Bíblia descreve sobre ele, e não diria no seu resumo que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas é assim que Deus decide classificar Asa. Deus decide dizer que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. E não disse apenas isso. A Bíblia também diz que Asa conservou o seu coração puro
diante de Deus por toda a sua vida. E isso para mim é um pouco constrangedor, porque, como eu disse, Asa cometeu alguns erros, e na minha opinião, eu o condenaria. Eu estou falando com muita sinceridade. Eu mesmo o condenaria. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 15 ainda, que o coração de Asa se conservou puro, limpo, sincero para com Deus todos os dias da sua vida. Então essa é uma maneira muito especial de ser visto para com Deus. Bem-aventurado é o homem que depois que a sua história for contada na eternidade, Deus começa dizendo: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e o seu coração sempre se manteve limpo, reto e puro diante do Eterno. Bem-aventurado é o homem que tem uma história resumida dessa maneira. E eu glorifico a Deus, se essa for a sua história, se ela for a minha história também, para louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu disse, Asa cometeu alguns erros, e eu preciso considerar esses erros, porque a Bíblia também considerou, e vai ter tudo a ver com a história de Josafá, que nós trataremos. Quais são os erros de Asa? Bom, o primeiro erro de Asa acontece quando o rei de Israel, Bazã, e eu preciso esclarecer isso para ninguém se confundir. Asa reinava em Judá, ou seja, no sul. Bazã reinava em Israel, ou seja, no norte, lá em cima. E Bazã resolve criar uma cidade fortificada nas fronteiras de Israel, na terra de Samuel, na terra de Ramá. Ali ele constrói uma fortaleza e começa a preparar o seu exército para guerrear contra Asa. Asa já tinha se envolvido em algumas batalhas, inclusive com povos até mais poderosos do que Bazã. Ele lutou contra os etíopes e Deus lhe deu vitória. Agora está diante dele um novo exército querendo guerrear, o exército de Bazã, seus irmãos do norte. E nessa época Israel estava extremamente desviado. Israel estava completamente afastado de Deus. As primeiras palavras de condenação já estavam sendo liberadas sobre Israel. O exército da Assíria já começava a se preparar pelo próprio Deus para dominar Israel e subjugá-lo para sempre. O reino do norte estava com os seus dias contados. Mas diante daquela guerra, a Bíblia diz que Asa se acovardou. Asa temeu aquele ajuntamento de Bazã, temeu o exército de Bazã, e porque temeu, ele contratou, ele fez uma parceria, ele pegou os escudos de ouro, as peças de ouro que havia no templo de Deus, gente. Ele foi lá no templo, saqueou as coisas, os objetos sagrados, as peças preciosas, e deu essas peças de presente ao rei da Síria, para numa negociação, no rei da Síria, para uma negociação entre eles, esse tirar o seu apoio de Bazã e lutar ao lado de Asa contra Israel. E é nessa hora que Deus levanta um profeta chamado Hanani. Ele vem ao rei Asa, e ele não dá voltas, ele não negocia, ele não circula o rei, ele não amansa o coração do rei, ele entrega a palavra sem nenhum remédio, sem nenhum arrudeio, ele vai direto na lata. E ele diz assim: porventura não existe Deus nessa terra? Porventura não eram mais poderosos os exércitos dos etíopes? E você sabe que Deus, por amor a ti, te deu livramento. Por que é que você foi pedir ajuda aos assírios, se nós temos um Deus aqui nesse lugar que pode pelejar por nós? E ele repreendeu Asa. Asa não aceitou ser repreendido, se indignou contra o vidente. Está no capítulo 16, no verso 10. E a Bíblia diz que ele mandou lançar o vidente no tronco. E por causa disso, grandemente se alterou contra ele. E oprimiu, e começou a oprimir pessoas do povo que tentavam confirmar a palavra daquele profeta.
O resultado de tudo isso que Asa fez é que vem sobre ele uma enfermidade nos seus pés, que ele não conseguiu se curar dessas enfermidades. E além de não conseguir se curar dessas enfermidades, porque ele sabia que estava lutando contra o próprio Deus, não teve forças para buscar ao Senhor, para invocar a Deus pela cura. Então ele recorreu aos médicos do seu tempo, mas ninguém pôde curá-lo, e ele veio a falecer. E o seu filho Josafá, que também foi um outro grande rei, que também fez o que era reto aos olhos do Senhor, assume o reino no seu lugar, e despreza as obras ruins do seu pai, e desconsidera os erros do seu pai, e guarda no seu coração apenas os bons feitos de Asa, e decide fazer uma grande obra para Deus, decide fazer um grande movimento de restauração em Israel. E a Bíblia diz que por essa decisão o Senhor foi com Josafá, como foi com seu pai Asa e como foi com Davi, quando este andava nos seus primeiros caminhos diante do Senhor. Eu quero levantar a minha mão e abrir a boca para dar glória a Deus, porque o Senhor vai falar conosco aqui nesta casa. Oh, glória! Eu preciso fazer algumas poucas considerações ainda, antes de entrar direto na história de Josafá. Asa, como eu disse, vem a falecer no 41º ano do seu reinado, por causa de uma enfermidade, porque não pôde buscar a Deus, porque se levantou contra a autoridade do vidente, não aceitou ser repreendido, não aceitou ser disciplinado no erro que cometeu, e o seu filho reina em seu lugar. O seu filho decide não levar em conta o que o seu pai fez de errado. Eu não vou copiar os erros do meu pai, eu vou pegar como exemplo apenas o que ele fez de bom. E ele decide fazer um grande movimento espiritual em favor da obra de Deus em seu tempo. As coisas de boas que o seu pai, que Asa, fez, e que Josafá decide copiar, podem ser classificadas mais ou menos dessa maneira. Asa, oh glória, ele começa a limpar o reino de Judá, a limpar o seu reino, a sua cidade, de todo espírito de idolatria que existia. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, retirando muitos autos de idolatria que existia em Israel. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque ele restaurou o ofício sacerdotal em seu tempo, restaurou o ofício dos levitas, restaurou a fé do seu povo e fez com que o povo acreditasse que quem trabalha por Deus e por sua obra terá de Deus uma grande recompensa. Esse povo que está comigo aqui acredita que quem trabalha por Deus será recompensado. Pastor, isso é verdade, é verdade. Jesus Cristo disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quem acredita que haverá uma recompensa, abre a boca e dê um brado de glória para o nome do Senhor nosso Deus. Oh glória. Asa ensina o povo que Deus é galardoador dos que o buscam. Asa ensina ao povo que quem esforçar as suas mãos em favor da obra de Deus será recompensado. Está no capítulo 15, está no verso de número 8. Asa consegue tirar a inimizade, as diferenças que existiam em Judá. Ele consegue promover um tempo de unidade. Oh glória! Vou dizer de novo porque isso é fundamental para a obra missionária. Ele consegue promover um tempo de unidade. Vou falar a terceira vez, porque isso é fundamental para a obra missionária. Ele consegue promover um tempo de unidade.
unidade. Se ele estivesse aqui entre hoje, ele ia dizer: abaixo as barreiras denominacionais. Oh glória, se ele estivesse aqui hoje, ele dizia assim: ninguém pode guerrear em favor do seu próprio reino, porque é um reino muito maior que o dos homens, que é o reino de Deus, que precisa expandir a obra missionária na terra. É esse que merece o nosso esforço e a nossa melhor tarefa. Oh glória, ele promoveria uma unidade entre nós. E eu quero glorificar o nome de Jesus, porque tem gente de tudo que é igreja aqui. O Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, Projeto Semear, Batista, né? Isso prova que parece que a ideia de asa está sendo repetida aqui entre nós. Vamos fazer um negócio legal aqui? Segura a mão desse crente que está do seu lado aí. Oh glória. Levanta a mão dele para o céu assim, para ficar bonito. Levante a mão dele para o céu aí. Sim, levante a mão dele com alegria. Sacode a mão dele no alto, em nome de Jesus Cristo, porque é mais ou menos isso, ou foi mais ou menos isso que Asa desenvolveu em seus tempos. Oh glória, para Deus realizar uma grande obra nesse lugar, as nossas mãos precisam estar unidas. Oh glória, para Deus fazer uma grande obra nesse lugar, nós não podemos lutar em favor das nossas diferenças. Pelo contrário, precisamos jogar as diferenças por terra e vir lutar em favor daquilo que nos une. O que é que nos une, pastor? É a paixão pelas almas, é o ardor missionário, é a vontade de ver o mundo salvo para a glória de Deus. Pai, sacode esse crente, dê glória a Deus com ele. O Senhor quer realizar essa obra entre nós. Todo reino dividido, diz a Bíblia, não vai prevalecer. O Senhor Jesus Cristo disse: para que todos sejam um e o mundo creia que tu me enviaste. Há uma ligação direta entre a nossa unidade e a eficiência da obra que fazemos. Há uma relação direta entre a nossa unidade e um bom trabalho missionário. Se não houver unidade, nós não teremos êxito no trabalho missionário que realizamos. Quem concorda, diga glória a Deus. Então Asa promove a unidade do seu povo em seu tempo. E Asa diz: se queremos fazer uma grande obra, verso 12 do capítulo 15, nós temos que buscar a Deus com todo o coração e com toda a nossa alma. Oh glória, eu sei que nesse tempo de tecnologia, talvez isso escandalize algumas pessoas, mas nós precisamos de uma boa base de oração, se queremos que Deus conquiste, se queremos que os nossos missionários tenham êxito na obra missionária. Eu tenho aprendido lá, irmãos, pastoreando a igreja que Deus me confiou. Eu tenho aprendido que às vezes um bom trabalho de oração feito nos bastidores tem muito mais efeito do que o povo de bumbo, de corneta, de trombone na rua, tocando a buzina. Por quê? Porque a oração pode muito dos seus efeitos. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E às vezes a gente vai lá bater, gritar, a gente vai lá discutir, a gente vai lá entregar folheto, insistir na porta das pessoas, quando elas na verdade estão sob a influência de demônios, e demônio não respeita o nosso grito, o demônio respeita os nossos joelhos, quando eles colocam sobre a terra, e a nossa boca que cai no pó, para buscar a face de Deus. Um povo que ora, vai ter a sua terra restaurada. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e o que mais, irmãos? E buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, oh glória, é muito forte, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu quero cura para a nossa nação, eu quero cura para a Índia, eu quero cura para cada projeto do Semipa, eu quero cura para cada lugar onde os missionários estão espalhados. Quem quer comigo, abra a boca e dê um brado de glória. Nós precisamos ganhar essa batalha no reino espiritual. E sabe o que é legal na oração?
sabe o que é legal na oração? É que ela chega lá antes da gente. Ela chega lá antes da gente chegar. Ela começa a resolver antes do missionário aparecer. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas a história da Assembleia de Deus, e me perdoem aqui falar da Assembleia de Deus, porque eu sou dela, né? Eu sou da Assembleia de Deus e é a denominação que eu mais conheço. Mas a história da Assembleia de Deus é assim, ó, os missionários estavam lá em Belém do Pará, e depois que estavam lá 8 anos, depois de casados, eles decidiram ir para Recife, em Pernambuco. Isso é muito interessante, pastor Vanes. Decidiram vir para Recife. Então eles começaram a passar a igreja de Belém para os seus filhos na fé. Naquele período que eles estavam passando a igreja, eles entraram em oração. Olha que coisa tremenda. Em prol da cidade de Recife. Deus falou para eles, vocês vão para Recife agora. E eles começaram a orar pela cidade de Recife. E tome oração, e tome oração, e tome oração. Quando eles pegaram o barco e vieram até Recife, quando desceram até Recife, e desceram a rampinha do barco no porto da cidade de Recife, tinha 5 pessoas esperando eles. Quantas que eu disse? 5 pessoas esperando os 2 missionários. Desce um, desce outro, e as 5 pessoas estão paradas lá. Daqui a pouco vem aqueles 2 gringos descendo. Aí eles disseram, com licença. Interessante que nenhuma das 5 se conhecia. Eles não eram amigos, não estavam ali juntos. Cada um foi ali sozinho. E os 5 disseram a mesma coisa. O que é que eles disseram, pastor? Eles disseram, o senhor não me conhece. Vocês não me conhecem. Com licença. É que eu já venho sonhando com vocês há alguns dias. E em sonho, Deus me mandou vir aqui, porque ele disse que vocês me ensinariam como servir a Ele. Oh, glória. Aí o outro estava do lado e falou, aconteceu a mesma coisa comigo. Aí o outro do lado, eu estou aqui por causa da mesma coisa, eu sonhei com eles há muitos dias. Por quê? Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Já estava resolvendo antes deles chegarem. Quando eles chegaram, o terreno já estava preparado. Eu até penso assim, irmãos, os demônios já estavam amarrados aqui e ali. Principados e potestades já estavam acorrentados. Anjos dizendo, deixa os missionários chegarem. Não vai afundar navio, não vai derrubá-los no mar. Eles vão chegar e vão pregar com sucesso nesse lugar. Porque já venceram a peleja de joelhos em oração. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Asa disse, nós precisamos fortalecer esta obra com os nossos joelhos. E a Bíblia diz que isso trouxe grande alegria para Judá. Trouxe grande alegria para Judá. O movimento, irmãos, que acontece ali em Judá, ele é tão impactante, que a Bíblia diz que muitas pessoas que moravam no Reino do Norte começaram a migrar para o Reino do Sul por causa do que Deus estava fazendo em Israel. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! Os irmãos aqui, ó, no interior, entre as montanhas de Petrópolis e Teresópolis, estão preocupados com a obra missionária no mundo inteiro. Estão pensando como podemos expandir o Evangelho. Aí, por causa disso, os irmãos estão orando. E porque os irmãos estão orando e sonhando com a expansão do Evangelho, Deus vai começar a fazer crescer também a obra nesse lugar. Poxa, eu pensei que você ia dar um glória mais bonito. Oh, glória, Ele vai começar a fazer crescer a obra nesse lugar. A Asa tinha intenção de resolver coisas da sua fronteira.
E Deus começou a encher o rebanho de Asa. Eu acho que eu estou profetizando aqui. Eu estou sentindo que é uma profecia. Alguém pode receber essa palavra? Glorifica o nome do Senhor. Muitas pessoas começaram a brigar. Deus está lá? Tá, então eu vou para lá. Oh, glória, é aí que Deus está agindo? É, então é aí que eu estarei. Por quê? Porque onde Deus está operando, irmãos, multidões afluirão até Ele. Era como acontecia com Jesus. Jesus dava a volta no mar, ia para o outro lado da baía da Baía do Jordão, e as pessoas iam atrás dele. Por quê? Porque Deus era com ele. As pessoas migravam de uma cidade para outra, porque sabiam que Deus estava naquele lugar. E é o que o Espírito Santo manda ofertar como profecia aqui nesse lugar. Eu farei vir, eu farei crescer, eu multiplicarei, diz o Senhor. Se alguém vai receber, receba e glorifique o nome do Todo-Poderoso. Oh, glória! Haverá alegria, eu estou profetizando. Haverá júbilo, eu estou profetizando. Haverá vida, eu estou profetizando. Haverá poder, eu estou profetizando. Haverá um derramar de graça, eu estou profetizando. Haverá salvação na base, eu estou profetizando. Haverá libertação em famílias, eu estou profetizando. Sobre andarai, adore comigo, abra sua boca, glorifica a Deus, joga esse frio para longe, abra sua boca e glorifica o nome do Senhor, adore, receba o poder do Espírito, receba a graça de Deus, adore! Alamanduri achori andarábia, niacalabandura sobre antarábia, oh glória, oh glória. Houve grande alegria. Houve um fluir de pessoas para ajudar. A coisa começou a melhorar ali embaixo, no Reino do Sul. Aí Asa olhou para dentro de casa e viu a sua mãe, uma mulher chamada Maca. Viu a sua mãe e soube que a sua mãe, mesmo com tudo o que o rei estava fazendo, decidiu construir um ídolo horrível a Aserá. Asa não pensou duas vezes. Asa despedaçou o ídolo. E Asa destituiu a sua mãe da posição de rainha-mãe. Por quê? Porque se queremos uma obra eficiente, não podemos dar lugar ao pecado perto de nós. Tudo bem, eu sei que esta é a hora que você não quer dar glória. Mas se a gente quer fazer uma grande obra para Deus, não podemos dar lugar ao pecado perto de nós, nem muito menos dentro da nossa casa. Porque o pecado vai destruir tudo aquilo que um dia a gente conseguir construir para Deus. No começo dessa palavra eu disse que eu condenaria Asa pelos erros que ele cometeu. A sorte de Asa é que eu não sou o juiz da vida dele. E a minha sorte é que eu também não sou o juiz da minha própria vida. Porque talvez eu também me condenaria. A minha sorte e a sorte daquele cara, e talvez a sua também, é que a misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim, porque se renovam a cada manhã. Quem sabe, quem reconhece que está de pé por causa da misericórdia, adora e glorifica a Deus. Eu sei que é a misericórdia dele, mas eu não posso me valer dessa misericórdia para sempre. Eu não posso fazer conta com ela e me dar ao luxo de pecar,
O apóstolo Paulo, quando prega aos Romanos, no capítulo 6, é isso que ele diz: só porque a gente sabe que a graça superabunda onde houve o pecado, por causa disso a gente vai pecar? Muito pelo contrário, porque se a gente fizesse isso, crucificaria o Filho de Deus 2 vezes, e o Pai não vai colocar o Filho no madeiro uma vez mais, porque uma vez só já foi suficiente para todo aquele que nele crê, para que não pereça e tenha vida eterna. Oh, glória, já foi demais o que Deus fez por mim. Então agora é só você ter vergonha na cara. Oh, glória. E não deixar que o pecado entre na sua casa. Agora é só você ter vergonha na cara e não deixar que o pecado se aproxime de você e faça de você escravo outra vez. Agora é só eu vigiar para continuar com o nome limpo e com o privilégio de ter ele no livro da vida, porque Deus tem planos maiores para nós. Mas o pecado vai frustrar todos esses planos. Eu não conheci pessoalmente, mas soube da história de um pastor na Bahia que foi um dos grandes pregadores daquele estado. Um dos grandes pregadores. Se tornou um pastor presidente do maior ministério na Bahia. Se tornou presidente da convenção. Estou falando de coisa de muitos anos atrás, eu nem sei o nome dele, graças a Deus. Mas essa é a história, pastor. E não foi um nem dois. Alguns pastores da Bahia me contaram a mesma história. Quando esse homem estava no auge, lá em cima, caiu em adultério, trocou a mulher por uma moça com menos da metade da idade. Sai mais caro, manda trocar de cabelo que já fica bom. Já está resolvido. Não é verdade, irmão? O cara está enjoado da cara da irmã, vai lá e paga. Faz ela vir para casa com uma cara diferente. Vigia, varoa. A varoa não está vigiando ali. É. Mas esse pastor, irmãos, trocou de mulher e perdeu tudo. Um homem que estava andando de Hilux para cima e para baixo, que passou a vida inteira apenas dependendo da obra de Deus, agora não tinha mais obra nenhuma para lhe sustentar. E não soube viver na miséria que ele alcançou. Sabe o que esse cara fez, pastores? Entrou para o tráfico de drogas. E ele morreu com um tiro na cabeça, trocando tiro com a polícia. E a história que me disseram dele foi assim: aqui na Bahia foi o cara que chegou mais alto e mais baixo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o diabo não vai te aliviar se perceber que você deu lugar para ele. Tem uma palavra que eu vou usar para encerrar esse tópico: não dê lugar ao diabo. Vale a pena você glorificar a Deus. Oh, glória, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem veio aqui para se render ao Senhor, levante a mão. Oh, glória, sujeitai-vos, pois, a Deus. Levante a mão. Resistir firme ao diabo e ele fugirá de vós. Se tem uma coisa que acaba com todo o projeto de Deus na nossa vida, é o pecado. Então não dê lugar ao diabo. Abra sua boca e glorifique a Deus. Adore o nome do Senhor e Satanás vai sair de perto. Abra a boca, meu irmão, dê um brado de glória. Deus vai continuar honrando a obra que deste lugar. Oh, glória. Antes que Asa fizesse coisas ainda piores, antes que Asa jogasse por terra tudo o que ele havia construído, Deus tira ele de cena, irmãos. Uma doença no pé. Uma doença no pé tirou a vida do cara. Uma doença no pé. Tem algum significado ter essa doença no pé? Eu acho que sim. Para Deus mostrar, para deixar muito claro. Asa começou a andar na direção errada. Pastor, isso é uma interpretação forçada. Dê glória a si mesmo. Aonde há o Espírito Santo, ali há a liberdade. Eu não estou ferindo a Bíblia. Eu estou dizendo, Asa estava indo numa direção errada. Deus falou assim: peraí, vou ferir os seus pés. No subconsciente daquele cara tinha uma mensagem: eu não quero você andando nessa direção, rapaz. Você não vai dar glória, não é? Eu não quero você. Deus está falando, não está?
Eu não quero você andando naquela direção. Volta, você estava tão bem andando para o lado de lá. Mas o cara não mudou, não reagiu. Então Deus falou, então tá, eu vou tirar você e vou colocar o teu filho no seu lugar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a obra dele, irmão. Qualquer um de nós que falhar aqui, Deus troca por outro. Você está entendendo isso? Ele não é refém de nenhum de nós aqui em cima. Ele é o Senhor da obra, Ele é o dono da seara. Ele vai cuidar desse lugar. Ele quer que a gente continue no caminho que está. Oh, glória! Ele falou, tá bom, você não quer mudar? Saia. Eu ponho outro em seu... colocou Josafá no seu lugar. E glória a Deus que Josafá soube chegar. Amém? Glória a Deus que Josafá soube chegar. Assim que ele chegou, começou a fortificar a base. Eu ouvi hoje aqui que se a base não for forte, não temos como fazer dos projetos missionários projetos fortes também. Ele fortalece, coloca gente de guerra em tudo quanto é cidade, e o verso 3 resume dizendo, o Senhor foi com Josafá. É o único rei que recebe de Deus essa expressão aqui, ó, porque andou nos primeiros caminhos de Davi. Oh glória, esse cara caminha como Davi caminhava antes de Batseba. Esse cara caminha quando Davi caminhava antes de ficar em casa enquanto os outros iam guerrear por ele. Esse cara caminhava nos primeiros dias de Davi. Você está entendendo esse negócio? Ele resolve copiar Davi nos seus melhores momentos de fé. Oh glória, porque buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, não segundo o exemplo que tinha no reino do norte, no reino de Israel. O verso 5 dizia, o Senhor confirmou o reino das suas mãos. Todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância. Aí vem uma expressão que diz, porque ele exaltou o seu coração. Para quê? Para ficar independente de Deus? Não, para seguir nos caminhos do Senhor. Aleluia. E ele vai aonde o seu pai não foi. Ele chega onde o seu pai não chega. Ele amplia a obra que o seu pai começou. Ele termina de limpar a base. E ele chama emissários, príncipes, sacerdotes e levitas. Faz uma reunião com eles e diz, pega o livro da lei do Senhor. Pega o livro da lei do Senhor. E corre às cidades de Judá. E corre também nas fronteiras. Além das fronteiras. Ensina a palavra de Deus para o povo. Ensina a palavra de Deus para ajudar. Eu quero o povo conhecendo o Deus de Davi, o Deus do meu pai. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vou espalhar essa palavra. O que Josafá está fazendo aqui? Josafá está colocando lenha no ardor missionário, que um dia Deus viu aceso no coração do seu pai. Quem trouxe lenha para aumentar a chama missionária nessa casa, adore! Eu vou espalhar essa palavra por todo esse planeta, para a glória do nome do Senhor. Eles foram, irmãos. Claro, o que Deus fez na base foi uma obra muito grande. Mas os da base não são citados. Quem tem os seus nomes em destaque é quem vai. Quem vai enfrenta uma luta maior do que quem fica. A gente tem que admitir isso. E aí a Bíblia diz que os nomes foram destacados: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi Adonias, Elisama, Georão. São nomes que Deus disse: registra. Oh glória, ponha na história para toda eternidade. Mostre o nome de quem aceitou o chamado do rei. O Espírito Santo está aqui. Oh glória, eu quero colocar o nome de quem aceitou o chamado do rei na história.
Tudo até aqui nessa noite foi profético. Fizemos uma oferta para a Índia. Eu nunca vi um negócio desse. Você vai dar seu nome, vai entrar na capa da Bíblia. Para quê, gente? Ninguém quer nome aqui, ninguém quer se exaltar. Mas foi a direção que Deus deu a esse negócio. Põe o nome para quê? Porque eu quero que fique registrado para a eternidade. Quem mandou essa Bíblia foi fulano lá do Brasil. Oh glória, por causa da sua Bíblia minha casa inteira se converteu. Por causa da sua Bíblia eu virei um pregador do evangelho. Por causa da sua Bíblia eu abri igrejas dentro da Índia. Você está entendendo esse negócio? Abre a sua boca aí e dê glória ao nome do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, pastor Otávio, um grupo de 23 jovens, eu tinha 16 para 17 anos. Até hoje eu não sei se eu já tinha feito 17, hoje se eu tinha 16 ainda. Mas foi mais ou menos quando eu estava para fazer, eu tinha feito 17 anos. Os meus amigos tinham a minha idade. Alguns com 17, outros com 18, com 16. Era tudo numa faixa etária só, de 16 a 18 anos. Dentro do quartel. Eu aceitei Jesus, não tinha pastor lá dentro. Só tinha crente, meninos de 16, 17, 18 anos. Mas que dentro das suas casas foram ensinados no caminho e no temor do Senhor. Sabe o que esses meninos fizeram comigo que aceitei Jesus lá dentro? Me pastorearam, me discipularam. E sabe como eles começaram a fazer isso? Eles disseram assim: você tem Bíblia? Eu disse não. E agora ele não tem Bíblia? Como é que ele vai ser crente sem Bíblia? Aí eles se juntaram. 23 garotos se juntaram. Todo mundo vivia das mesadas dos seus pais. Tiraram do lanche. Tiraram do sanduíche. Tiraram da pizza. Tiraram do refrigerante. E compraram uma Bíblia para mim. Eu não tinha pensado nisso, foi o Espírito Santo que promoveu essa lembrança. E colocaram o nome de cada um deles. Leonardo Pinheiro Rua, Alex Nascimento, Estevão, Jorge. 23 nomes, Hernandes. 23 nomes, um embaixo do outro. Me ofereceram aquela Bíblia. E eles combinaram de colocar uma frase assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. De lá para cá eu já comprei mais de 10, mais de 15 Bíblias. E em todas elas, uma das primeiras coisas que eu faço é colocar: este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. São 25 anos que eu tenho me alimentado desta fonte chamada Bíblia Sagrada. Porque 23 garotos resolveram me presentear com a palavra de Deus e entraram para a história. Oh glória, estão com seus nomes registrados, como Deus registrou o nome de Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias, Elisama e Georão. E vai mandar registrar o seu também. Oh glória, vai mandar registrar o meu também. Vai mandar registrar o seu, que está disposto a fazer a obra missionária, de ser enviado por sua igreja, por essa agência, de atender o apelo e dizer: eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim. Você vai entrar, quem vai? Quem acredita nisso? Fique de pé comigo, fique de pé agora, dê um brado bonito de glória. Deus pode colocar o teu nome na história. Oh glória. Eles foram, diz a Bíblia, e ensinaram em Judá. Onde eles ensinaram? Ensinaram em Judá. Mas ensinaram também nas cidades que haviam em redor de Israel. Você está entendendo quem eles eram? Qual é o nome moderno que se dá a esse tipo de trabalho que se faz? Missões. Oh glória. Gente, dá glória a Deus aí. Missões. Começar a ensinar.
O versículo 10 fecha a minha palavra. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Oh glória, irmãos, eu quero profetizar. Oh glória, eu quero profetizar para as Guianas que temos aqui na América do Sul. Eu quero profetizar para a América Central. Eu quero profetizar para todo o continente no qual estamos estabelecidos. Eu quero profetizar para a África. Eu quero profetizar para a Oceania. Eu quero profetizar para a Ásia. Eu quero profetizar para a Europa. Qual é a profecia, pastor? E virá o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Quem vai me ajudar? Levante as mãos em direção a um dos cantos desse lugar. Espalhem, virem as mãos para todas as direções. E em nome de Jesus Cristo, repita comigo: e virá o temor do Senhor por todos os reinos da terra. Me ajude a profetizar. E virá o temor do Senhor por todos os reinos da terra. Uma vez mais. E virá o temor do Senhor por todos os reinos da terra. Mais uma vez, por favor. E virá o temor do Senhor por todos os reinos da terra. Cadê os adoradores? Cadê aqueles que creem? Cadê aqueles que confiam? Cadê aqueles que têm esperança na obra missionária? Cadê aqueles que acreditam que esse negócio que estamos fazendo está no coração de Deus? Adore! Virá o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Oh glória, eu creio que virá, em nome de Jesus. Talvez você esteja me conhecendo hoje. Pastor Júlio já me conhece. Estamos num trabalho de missões, gente. Me perdoem, foi assim que eu aprendi. Eu não sei ver trabalho de missões sem fazer o que a gente chamava antigamente de apelo missionário. Oh glória! O que é o apelo missionário, pastor? É um apelo que os pregadores faziam para quem sentia no coração um chamado de Deus para a obra missionária. No meu tempo de garoto, recém-chegado à igreja, na minha cabeça, o apelo missionário é para quem queria ir para a África, para o meio dos índios na Amazônia. Mas hoje, eu já vi que essa ideia está amadurecida. Também se faz missões aqui. Também se faz missões com o trem da criança. Gente, que coisa extraordinária. Que ideia linda, o maquinista vem e as crianças vão atrás, né? Tem muitas maneiras de você entregar a sua vida a essa obra. Por que se chama de apelo missionário? Porque quando se faz um apelo, a gente quer que a pessoa entregue a vida. Não é isso? Entregue a vida. Os pregadores são instruídos pelos pastores. Ó, irmão, já pode fazer o apelo. E o apelo é assim: quem quer entregar a vida para Jesus? Não é assim que a gente faz? Esse momento agora se chama apelo missionário. Porque primeiro, eu vou lhe convidar para você entregar a sua vida. Entregar a sua vida à obra missionária. Como vai ser essa obra, pastor? Isso é Deus que vai te dizer. Eu quero saber se você quer entregar a sua vida a essa obra. Aqui ou em qualquer lugar do mundo, onde Deus quiser você, vai ver nos seus lábios a mesma resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira igreja que eu congreguei na vida, não cheguei a me batizar lá. Foram 5 ou 6 meses que eu fiquei nessa igreja, enquanto não era transferido de Campinas para Resende. Aceitei Jesus e dentro do quartel e começaram a me levar nas igrejas. Os meus amigos me levavam cada um nas suas igrejas. E a Quadrangular, a igreja evangélica Quadrangular, era uma das mais perto que tinha do quartel, e eu
Fui muito mais nela do que em qualquer outra. Acabei me enfiando no grupo de louvor da igreja. Mas antes que eu me batizasse, eu já estava transferido. O pastor daquela igreja, que me pastoreou por 5, 6 meses, ele tinha uma história muito bonita. Ele estava numa praça quando a igreja quadrangular estava fazendo um ar livre. Fique em pé um pouquinho. Você está sentado há muito tempo. E eles fizeram um ar livre assim, pastor Lael. Botaram uma caixa muito grande lá e escreveram assim do lado de fora. Uma caixa alta mesmo, mais alta que um homem. Coloque aqui dentro o que você pode dar a Jesus. E ficou com o Ministério Louvor cantando, panfletando na praça, no centro de Campinas. E as pessoas passavam e colocavam, jogavam dinheiro ali dentro e iam fazendo a sua oferta. Quando terminou o dia, os irmãos foram recolher a caixa. Era uma caixa de papelão, apesar de grande, era de papelão. E foram virar ela para saber o que tinha lá dentro. A caixa era grande para chamar a atenção. E perceberam que ela estava pesada. Por que ela estava pesada? Ninguém sabia explicar. Só jogaram o dinheiro aí dentro. E a maioria de papel não era para estar tão pesada. Aí botaram um banquinho, ninguém sabe como. Quando olharam lá para dentro, tinha um mendigo deitado dentro da caixa. Ninguém viu o cara entrar. Ô amigo, tá fazendo o que aí? O mendigo perguntou: o que é que está escrito do lado de fora da caixa? Coloque aqui o que você pode dar a Deus. Isso eu não posso dar nada, senão a minha própria vida. Ele era agora o pastor daquela igreja. Onde estão as pessoas que sabem? Existem 2 pessoas que atenderão a esse apelo missionário: as que sabem que Deus tem um chamado na sua vida, e também aquelas que ainda não sabem, mas dizem: eu gostaria de ser chamado. Eu gostaria que Deus tivesse uma obra dessa na minha vida. Eu quero que esses 2 tipos de pessoas venham à frente para a gente orar agora. E logo depois eu devolvo o microfone ao pastor. Saia do seu lugar. Eu tenho, pastor Jean, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Saia do seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Pedir para minha esposa se preparar para adorar a Jesus. Espera por ninguém não. Se você sabe que Deus tem um chamado na sua vida, saia do seu lugar e venha, porque nós vamos abençoar você. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Prepara a faixa 4 da cantora, tá? Glória a Deus. Venha adorando ao Senhor. Diga o que Isaías disse: eis-me aqui. Deus pode te usar com crianças. Deus pode te usar com idosos. Eu conheço gente que trabalha com pessoas em estado terminal. Lá na Califórnia tem uma pastora amiga nossa, né? Na Califórnia, né? Gedaldi, que trabalha com pessoas que estão, São Francisco, trabalha com pessoas que estão à beira da morte. Nela não? Um dia me ajuda, que eu estou em Los Angeles, irmão. Mas é lá nos Estados Unidos, pronto, para não errar. Trabalha num asilo com pessoas que estão à beira da morte. Ela vai tratando daqueles velhinhos e velhinhas até os despedir. Aí depois diz assim: me espera lá que depois eu vou. Oh glória. Outros trabalham com mendigos, com viciados. Outros vão enfrentar o mundo islâmico. Outros vão trabalhar entre os índios. Outros vão trabalhar aqui na base. Vão dizer: pastor Júlio, conta comigo na base. Outros vão procurar os seus pastores nas suas igrejas: pastor, conta comigo, eu quero trabalhar pela obra missionária. Outros vão lutar por cestas básicas para ajudar famílias carentes. Josafá fortificou a sua nação e expandiu tudo que o seu pai havia começado. Ninguém aqui está inventando nada. Ninguém aqui está começando nada novo.
O que queremos fazer nessa noite é dar um impulso a mais a tudo que já foi feito nesses 25 anos de Semipa. Uma grande obra já foi realizada. Podem ter acontecido alguns problemas aqui e ali. O certo é que o resumo de tudo fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque o Senhor foi contigo todos os dias da sua vida. Você que está aqui à frente, comece a adorar o Senhor, falar com Ele. Pode soltar o CD da cantora e a igreja estende a mão para eles, obreiros também. Em nome de Jesus Cristo, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Oh glória, o Espírito Santo vai te visitar agora, vai encher o teu coração de alegria. A alegria de saber que Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. A alegria de saber que você tem um sentido em viver. Tem um porquê que você respira. Tem um porquê que você está vivo. Espírito de Deus toca nos teus olhos. Oh, aleluia, é para a glória do teu nome, Senhor. Se alguns pastores puderem orar pelos irmãos ali embaixo, será que pode? Pondo as mãos sobre eles, toca nos irmãos. Aleluia. Oh glória, vai tocando, Senhor. Quando tua glória visita os meus irmãos com a tua glória. Senhor, alguns vão pregar a tua palavra. Alguns serão ensinadores. Alguns serão conselheiros. Alguns trabalharão com famílias, meu Senhor. É para glória. Oh glória em nome de Jesus. Vai tocando, meu Senhor. Toca em nome de Jesus. Toca na tua serva, meu Senhor. Visita a tua filha com o teu poder. Derrama o teu Espírito. Oh, não acredito que acabou. Eu não acredito que acabou. Derrama o teu Espírito, vem sem demora, pois eu não acredito que chegou o fim de uma geração que ora e move o céu. Eu preciso que o meu coração seja igual de Davi. Que te obedece, que te adora, que visita os teus filhos, meu Senhor. Visita os teus filhos. A história que se arrependa, que mova o céu. Em nome de Jesus, move o céu. Que tenha fé, que tenha derrama a tua unção, Senhor, derrama a tua unção. Que seja fiel. Oh, aleluia. Senhor, derrama a tua unção. Derrama, vai Senhor, tocando, teu poder. Meu Senhor. Vai tocando. Me levanta com vai tocando, Senhor. Nesta geração. Toca nos teus filhos, Pai. Faz essa obra. O mundo precisa deles. O mundo precisa da voz, dos talentos, meu Senhor, da força, do suor e das lágrimas dos teus filhos. Levante-os, meu Senhor. Erga-os. De unção me capacita agora. Derrama o teu Espírito, vem sem demora. Eu não acredito que se acabou o tempo de valentes que gigantes derrotou. Me enche de unção, me capacita agora. Derrama o teu Espírito, vem sem demora, pois eu não acredito que chegou o fim de uma geração que ora e move o céu. Eu preciso igual de Davi, que te obedece, que te adora, que tenha coragem, que marque a história, que se arrependa, que mova o céu, que tenha fé.
faça como Davi na geração, pra tocar de novo a harpa com unção. Você pode aplaudir o nome do Senhor nosso Deus? Oh, glória. Podem tomar assento, amados. Que o Senhor vos faça frutíferos. Que o Senhor faça do vosso ministério um ministério viçoso, abençoado, rico e enriquecedor. Podem tomar assento em nome de Jesus.